nos dias que nós estamos vivendo, né? Porque a palavra de Deus, o próprio Paulo Timóteo diz que ela é apta, né? Para ensinar toda a Escritura. Onde você abre a Bíblia, tu está aprendendo com ela está te ensinando, ela está te orientando, é Deus falando, oh glória a Deus. O Senhor está mexendo na tua espiritualidade, na tua estrutura, através da palavra de Deus, amém? Até na genealogia, tem gente que não gosta de ler a genealogia, mas a genealogia bíblica abre o nosso entendimento para a gente compreender, né, a história, em nome de Jesus. Marcos capítulo 10, versículo 17 em diante, diz: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não te fraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe diz: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, como difícil é para que os que confiam em riquezas entrar no reino de Deus. Só tem. Sente-se, ocupe as suas mãos. Pode aplaudir o nome. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre relacionamento com Deus, sobre vida, né, com Deus. Eu queria que os irmãos estivessem atentos, porque esse rapaz aqui traz a gente aprende muito aqui com essa palavra, com o exemplo aqui desse moço, né? Lucas chama ele de um homem, né? Mas Mateus, lá em Mateus você vai ver, Mateus já chama de um jovem, né? Jovem, quando se fala jovem, a gente entende que é uma pessoa que está na flor da idade, né? Está no início, está na sua juventude, está em todo o seu, está no seu vigor. Tá? Então a gente entende-se dessa maneira. E a palavra de Deus, ela fala que Jesus, ele indo pela última vez para Jerusalém, ele se depara com essa situação. Ele indo, pondo-se no caminho, correu para ele um homem, né? Que Mateus chama de um jovem, um rapaz, que corre ao encontro de Jesus. E quando aquele rapaz ele corre ao encontro de Jesus, ele se ajoelha aos pés de Jesus, né? Ele se prostra aos pés de Jesus. E aí, olhando para Jesus, ele fala para Jesus o seguinte: bom
mestre. Bom mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E aí Jesus, imediatamente, olhando para aquele rapaz, para aquele jovem, não era algo assim costumeiro acontecer. Isso não acontecia sempre. Então Jesus, ao olhar e ver aquele rapaz de joelhos dobrados aos seus pés, lhe chamando de bom mestre, bom mestre, ele fazendo uma pergunta importantíssima como aquela, perguntando a Jesus o que ele precisaria fazer para ser salvo, para herdar a vida eterna. E Jesus, olhando para aquele rapaz, responde para aquele rapaz: por que me chamas bom? Por que me chamas de bom? Por que tu está me chamando de bom? Bom é Deus. Oh, glória. Bom é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom é o Pai. Mas por que Jesus estava dizendo que bom é o Pai? Bom, tu está me chamando de bom, mas bom é o Pai. Por que bom é o Pai? Porque foi o Pai que mandou Jesus, que enviou o seu Filho Jesus para pisar naquela terra seca da Palestina, para a salvação não só de Israel, mas de toda a humanidade. Jesus acabou dizendo para aquele rapaz: bom é o Pai, porque eu estou aqui por causa da bondade do Pai. Por causa da bondade do Pai, por causa do amor do Pai. Então bom não sou eu, bom é o Pai. Jesus estava dizendo para ele: bom é o Pai, e eu estou aqui por causa da bondade do Pai, por amor da tua vida. E aí Jesus fala para aquele rapaz, dizendo: conheces os mandamentos, né? Tu conheces os mandamentos, tu é conhecedor dos mandamentos. E aí Jesus mergulha para aquele jovem os mandamentos da lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, honrar o teu pai e a tua mãe, não levantar falso testemunho, não fraudar ninguém, não adulterarás, né? E aí aquele rapaz responde para Jesus, dizendo: eu conheço esses mandamentos e pratico desde a minha infância. Então aí a gente passa a observar que aquele rapaz, aquele jovem, ainda jovem, era um jovem temente a Deus, era um jovem que tinha conhecimento de Deus, era um jovem
Jesus olhou para aquele rapaz e amou. Amor fraternal. Jesus sentiu um desejo muito grande de que aquele rapaz tão esforçado, tão dedicado, tão temente a Deus, diante daquela situação, que ele se apresenta, se prostra diante de Jesus. Jesus sentiu um desejo de que ele fosse participante também do reino de Deus, que ele tivesse também o privilégio de herdar a vida eterna. Jesus fala para ele o seguinte: falta-te somente uma coisa. Falta-te somente uma coisa. Vende tudo que tu tens, dá aos necessitados e segue. Vende tudo que tu tens, divide entre os necessitados e me segue. E diz a Bíblia que aquele rapaz, aquele jovem, quando ele recebe esta palavra, ele se entristece, ele se angustia. E aí ele vira as costas e vai embora, segue um caminho totalmente oposto do caminho a qual Jesus estava seguindo. E aí Jesus aproveitou aquela situação para ensinar aos discípulos, dizendo quão difícil é para os que possuem riquezas entrar no reino do céu. E aí a gente precisa esclarecer alguns pontos aqui que nos chama muita atenção aqui dentro desta palavra. Aleluia! Nós sabemos que aquele rapaz, ele não foi a Jesus de forma aleatória, não, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus era o Salvador. Ele sabia que Jesus era o Messias, tanto que ele fala: bom mestre, bom mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer? Nós sabemos que, embora na cultura religiosa daquela época, aquele rapaz, por ser um jovem temente a Deus, por ser um jovem que andava na lei, por ser um jovem próspero, porque a Bíblia diz que ele era possuidor de muitos bens. Ele era um homem, um rapaz
precisava convencer por isso, a ponto de que quando ele enxergou o Salvador, ele sentiu necessidade de ser salvo, porque a sua alma gritava por salvação. A sua alma gritava pelo Salvador que estava na sua frente. E aí ele se prostra diante de Jesus e chama Jesus de bom mestre. E eu quero fazer uma aplicação aqui para as nossas vidas. Isso aqui, muitas das vezes a gente se coloca de joelhos, mas só fisicamente. Só fisicamente. Louvado seja Deus. Só fisicamente. Aquele rapaz reconhece Jesus, se dobra, se ajoelha diante de Jesus, mas só o seu corpo físico estava de joelhos diante de Jesus, porque o seu coração estava de pé para as coisas materiais. Às vezes nós dobramos somente os nossos joelhos físicos, mas o nosso coração muitas das vezes está de pé para coisas que podem até mesmo nos tirar da comunhão, nos tirar da salvação, nos tirar do propósito de Deus para as nossas vidas. Nós sabemos que a lei não podia salvar. A lei não pode salvar, como as sombras não podem salvar. Você pode ser a pessoa melhor do mundo, fazer o que você quiser para ajudar aos pobres, dar tudo que você tem para os necessitados, mas se não crer em Jesus como Salvador da sua alma, todas as suas ações, todas as suas atitudes não são suficientes para te salvar. Então não tinha nada difícil para aquele moço. Ele achava que Jesus ia pedir algo a ele, vamos dizer assim, que não fosse mexer com o que estava no coração dele. Porque ele era religioso, era obediente à lei, tinha dinheiro para comprar o que ele quisesse. Então ele achava que Jesus fosse pedir algo, para ele seria fácil. Não, mas Jesus pediu para ele, não foi só os bens. O problema não é os bens. Ninguém precisa pagar para ser salvo. Você não precisa vender tudo que você tem e dar para os pobres, para os necessitados para ser salvo. Nada disso. De jeito nenhum. Jesus falou daquela forma com ele porque o coração dele estava nas riquezas. E o coração de quem quer ser salvo, de quem quer morar no céu, não pode estar em nada nesse mundo a não ser em Jesus. Tem que ser em Jesus. O primeiro lugar da minha vida não pode ser a minha esposa, não pode ser os meus filhos, não pode ser os bens materiais. Em primeiro lugar na minha vida tem que estar Jesus. E eu preciso ter a disposição de abrir mão de qualquer coisa que queira tomar o primeiro lugar na minha vida e colocar Jesus, porque é lugar
ele confessa com a boca dele que ele era temente a Deus porque ele obedecia a lei. Mas o Deus que estava sentado no coração daquele rapaz eram as riquezas. E para ele herdar a vida eterna, ele precisava jogar o mamão por terra. O mamão tinha que cair no trono para Jesus sentar. Por isso que Jesus falou para ele: vende o que tu tens, distribui com os necessitados e segue. Mas aquele rapaz, como eu já falei, fisicamente, ele estava fisicamente de joelhos nos pés de Jesus, mas espiritualmente ele estava de joelhos diante de Mamon, diante das riquezas. E nós não podemos adorar dois deuses. Não podemos. E aí diz a Bíblia que aquele rapaz se angustiou. Eu quero que você atente nessa noite. Nunca se ouviu falar numa situação semelhante a essa. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus saíram alegres. Nós vimos o exemplo da viúva de Naim, uma mulher indo sepultar o seu único filho, já havia perdido o seu marido e por último perde a sua última esperança, que era o seu filho. Mas na saída da cidade ela encontra com Jesus. E diante daquele velório, Jesus olha para aquela mulher desesperada, chorando a morte do seu único filho. Jesus diz para ela: não chores, mulher, não chores. E para o enterro, o cortejo fúnebre, e toca naquele rapaz, no esquife, e diz a Bíblia que aquele rapaz se levanta e ele pega o menino pela mão e entrega à sua mãe. E aquela mulher que estava chorando, desesperada por perder o seu filho, o encontro dela com Jesus ali na saída da cidade traz uma imensa alegria. Nunca mais a vida daquela mulher foi a mesma depois daquele milagre, daquela maravilha. Nós temos um exemplo prático do cego de Jericó, que mendigava à beira do caminho, na Jericó antiga. E ele ouviu um barulho de uma grande multidão, e ele percebeu que era Jesus que estava passando no caminho que ligava Jericó a Jerusalém. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém chega para ele e diz: cala a tua boca, mas ele continua gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, ouvindo a voz daquele moço, diz: traz-o aqui. Alguém chegou para ele e disse: o mestre chama, vem. Ele lança a mão da sua capa e vai até Jesus. Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? Senhor, que eu tenha vista. Então veja. E para a glória de Deus, aquele homem viu, enxergou e seguiu a Jesus pelo caminho. Nunca mais a vida daquele homem foi a mesma. Foi tomada de uma alegria completa ao encontrar-se com Jesus. Temos inúmeros exemplos na Bíblia. O exemplo de Jairo, que estava triste, amargurado, aos pés de Jesus, quando chegou a notícia de que a sua filha já tinha falecido. Alguém diz para ele: não incomodes mais o mestre.
porque não tem mais jeito, a tua filha faleceu. A tua filha está morta. Jesus olha para Jairo e disse: crê somente. Jairo, crê somente. Crê somente, Jairo. E Jairo manteve-se firme na palavra que Jesus liberou. Atraiu Jesus até a sua casa. Chegando lá, está as cabideiras chorando, agorando a morte do menino, da menina. E Jesus diz para elas: olha, ela só dorme. Começaram a rir. E para a glória de Deus, Jesus ressuscita aquela menina e a alegria toma conta do rosto de Jairo pelo milagre. Então a única pessoa que teve um encontro com Jesus e saiu pior do que o estado que chegou foi o jovem rico. Porque todos aqueles que foram ao encontro de Jesus com a situação ruim saíram com a vitória na mão, saíram alegres, saíram glorificando e exaltando o nome do Senhor e testemunhando Jesus, até o gadareno, até aquele homem que foi impelido pelos demônios até Jesus, que os aguilhões não podiam prender, as jaulas não podiam prender aquele homem, porque era grande a possessão maligna na vida daquele homem. Mas quando ele chega diante de Jesus, Jesus o expulsa aquela legião, e aquele homem sai dali glorificando, exaltando o nome do Senhor, anunciando para toda a Gadara o que Jesus havia feito em sua vida. Mas aquele jovem rico, aquele moço bem-sucedido, cheio do dinheiro, não lhes faltava nada, tinha tudo o que ele queria, tinha fama, tinha reconhecimento, aleluia, na sociedade daquela época, foi sorrindo até Jesus, mas saiu de lá chorando e derrotado. Foi o único que Jesus não pôde fazer nada por ele, porque para Jesus fazer alguma coisa na minha vida e na sua vida, nós precisamos permitir. Já foi dito nessa noite, nós precisamos dar autorização para Deus agir. Muitas das vezes nós colocamos a responsabilidade total na mão de Deus, mas nós também temos responsabilidades. Não dependia só de Jesus. A vitória daquele rapaz, ele tinha que tomar uma decisão. E a decisão que ele tomou foi dar as costas para Jesus. Eu nunca vi ninguém dar as costas para a vontade de Deus e prosperar. Aleluia! É você, eu, povo de Deus, atente nesta noite. Você que anda dando as costas para a vontade de Deus, cuidado, porque vai acontecer contigo e comigo, se nós não vigiarmos, o que aconteceu com aquele jovem rico. Jesus não pôde fazer nada por ele, porque ele deu as costas para a vontade de Deus. Ah, mas eu sou crente. Ele era crente, tá? Ele era
Crente, ele era da nação eleita. Ele era descendente de Abraão. Ele era filho da promessa. Aleluia, louvado seja Deus. Pode até ser filho da promessa, mas para herdar a promessa tem que se submeter à vontade do dono da promessa. Não adianta. Não adianta muita coisa. Eu estava no culto todos os dias. Eu estava de joelho todos os dias diante de Deus. Se o meu coração está de pé para o mundo, se eu estou dizendo não para a vontade de Deus, se eu estou de costas viradas para o propósito ao qual Deus tem na minha vida. O problema na vida daquele rapaz era o amor ao dinheiro. E na sua vida e na minha, qual é? Qual é? Qual é? Será que não é ira? Não é a cólera? Não é o falar demais? Não é a língua grande? O que atrapalhou aquele rapaz ali naquele momento é porque ele estava com o coração nas coisas materiais. E aonde está o teu coração? E o meu coração nessa noite está em servir a Deus? Ou será que está em fazer pirraça na obra de Deus? Fazer pirraça para a vontade de Deus. Será que eu não estou de costa? Não, Jesus está exigindo mais também. Não existe muito que isso. Não precisa disso tudo. Você viu aqui, detalhou tudo. Eu não roubo ninguém, eu não desonro meu pai e minha mãe, eu amo a Deus acima de todas as coisas. Mas está com o coração preso às coisas materiais. Irmãos, já foi cantado nessa noite, a trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar. Angelical trombeta nesse mundo vai surgir. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não posso estar de costa para a vontade de Deus. A igreja não pode estar de costa para a vontade de Deus. Você já descobriu qual é a vontade de Deus para a sua vida nesta terra? Você já descobriu o que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida nesta terra? Não façamos igual fez esse rapaz. Não conseguiu, mesmo confessando que Jesus era bom, mesmo confessando, mas ele não conseguiu usufruir da bondade de Deus em Jesus para a sua vida, que era a salvação da sua alma, porque estava com o coração preso nas coisas materiais. Está preso. Irmãos, é tanta coisa que vem para nos atrapalhar. Olha. Por isso que Apocalipse diz: ai dos que habitam na terra, porque aí vai o diabo com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Resta pouco tempo. Como o inimigo tem investido na vida da humanidade nesses últimos dias, a coisa é de deixar a gente estarrecido.
Quantas coisas têm acontecido? Muitos ignorando a palavra de Deus, ignorando. Aquele rapaz estava com tudo na mão, era só obedecer o que Jesus falou, só obedecer. Mas ele achou muita coisa. Ah, que isso? Ah, eu sou jovem ainda. Ah, não. Deixa eu viver primeiro, depois eu vou para Jesus. Como se viver para Jesus fosse morte. O próprio Jesus falou que para achar a nossa vida, nós precisamos perdê-la para Ele. Quem que quiser ressuscitar em glória com Cristo, tem que morrer ainda vivo nesse corpo. Mas como é que eu morro nesse corpo? Elevando ele cativo à vontade de Deus. Eu não faço mais o que ele quer que eu faça, porque eu subjugo toda a minha carne, toda a consciência da carne, eu levo cativo a Cristo, porque eu estou aqui não para fazer mais a minha vontade, mas a vontade de Cristo, porque a eternidade nos aguarda e nós precisamos reinar com Ele. E para reinar com Cristo, tem que morrer para esse mundo. Ninguém se engana. E aí aquele rapaz perdeu a oportunidade que lhe foi dada, porque não seguiu a Jesus pelo caminho, porque não entrou dentro da condição que lhe foi oferecida. Oh Deus, não é do meu jeito não, Jesus, não é do teu jeito não. Às vezes a gente pensa que as coisas têm que ser do jeito que a gente quer. Não é não, é do jeito que Deus quer. É na vontade de Deus. Então, é dentro do que Deus tem proposto para as nossas vidas. E aí, lendo, estudando, os historiadores dizem que após a ressurreição de Cristo, 70 anos depois, Jerusalém foi invadida, a profecia se cumpriu, sangue veio na canela, né? E aí os primeiros a ser mortos foram os ricos daquela época. Então, alguns historiadores dizem que aquele rapaz possivelmente foi morto pela invasão que teve em Jerusalém. Então ele perdeu os bens materiais e perdeu também a sua salvação. Então que Deus possa nos ajudar a dar valor ao que verdadeiramente tem valor. Porque às vezes a gente dá tanto valor a coisa que não tem valor nenhum no mundo espiritual. Tem valor nenhum. Não representa nada no mundo espiritual. Não representa nada diante de Deus. Muitas vezes só nos atrapalha. E aí a gente dá tanto valor, se empenha toda a nossa vida, todo o nosso tempo, e não ter tempo para Deus, não ter tempo para servir a Deus, não ter tempo para louvar a Deus, não ter tempo para fazer a obra de Deus, não ter tempo para fazer a vontade de Deus, é viver perdendo tempo nessa terra. Então não perca tempo, mas ganhe tempo, porque Jesus está voltando. Palmas de bênção do Senhor.